Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus abençoe a cada pessoa que está ouvindo agora, assistindo esse vídeo e buscando a palavra de Deus. Que o nosso Deus, o Senhor Jesus, te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a todos. E que todos recebam primeiro, que sejam abençoados com a bênção da salvação, que possam aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Deus abençoe cada um de nós. Obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor me deu, que o Senhor está me dando hoje. É uma palavra abençoada, irmãos. E Deus no comando. Amém? Quero compartilhar com os irmãos. Essa palavra de hoje que Deus está nos dando é o que Jesus fez quando ele morreu. Quando ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. E aí ele se rendeu e morreu. O que Jesus fez? Durante 3 dias, irmãos, durante 3 dias, Jesus morreu e fez muitas coisas. Nós hoje vamos ver, de acordo com a Bíblia, o que o Senhor Jesus fez. Antes que ele aparecesse aos discípulos, antes que ele pudesse aparecer às Marias e falasse: pode me tocar. Então ele fez algo tremendo, fantástico, o que ele fez por nós, irmãos. É algo maravilhoso, é algo muito grande. O Senhor Jesus é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, para todos sempre. Aleluia, honra, glória ao nosso Deus. Aleluia. Então, que Deus abençoe a cada um. Vamos para essa jornada. A nossa jornada começa com a morte de Jesus em Mateus, no capítulo 27. Do versículo 50 ao 54, que diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Então ali o Senhor Jesus clamou outra vez com grande voz ao Pai e rendeu o Espírito e morreu. Então aqui começa a nossa jornada. Aí o que ele fez? Aí o que o Senhor Jesus fez, irmão? Olha bem para você entender. O que ele fez? Ele cumpriu a promessa dele na cruz do Calvário. O que aconteceu na cruz? Lucas capítulo 23, versículo 39 a 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, ainda estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Então, quando Jesus morreu, ele cumpriu a promessa dele. O que ele fez? Pegou aquele ex-ladrão, ex-malfeitor, porque agora estava convertido, e desceu com ele. Por que desceu, irmão? Porque levou para o seio de Abraão, que era o paraíso. Vamos ver. Desceu com ele. Desceu. Aonde que era o lugar que iam os salvos? Então agora você vai ver. Lucas capítulo 16, versículo 22 e 23. Jesus estava contando esta história. E aconteceu que o mendigo morreu
e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então o rico no inferno, em tormento, olhou e viu ao longe Abraão e Lázaro que haviam morrido. E ele clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora ele é consolado e tu atormentado. Naquela época foi assim. Hoje, se for atormentado, pode passar fome, mas não aceitar Jesus, vai para o inferno do mesmo jeito. Igual o rico, porque Jesus já veio, já morreu por nós. E além de tudo isso, está posto um grande abismo, então era lá embaixo, entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para lá não podem, os que quiserem passar daí para cá também não podem. Então, quando Jesus morreu, primeiro ele morreu, rendeu o Espírito a Deus, pegou ali aquele ex-ladrão, desceu com ele ao seio de Abraão, que é o mesmo lugar que os anjos levaram Lázaro. Então eu quero te dar essa boa notícia: o servo de Deus, quando ele morre, irmão, quando nós partimos para a glória, os anjos de Deus estão do lado do nosso corpo esperando. Porque não tem autoestrada para o céu, não tem um caminho com setas. Ah, você saiu do corpo agora, pega a direita, sobe aqui, vira ali, você vai chegar no céu. Não existe. Os anjos de Deus estão lá. Da mesma forma que quem morre sem Jesus, a morte está lá. Por isso que o Senhor Jesus disse: aqueles que me seguem de maneira nenhuma verão a morte. Não vão ver a morte. Por quê? A morte é um anjo que chama a morte. Nós vamos ver isso aqui na frente. Então quem morre em Jesus, irmão, os anjos de Deus buscam ele e leva ele para o paraíso ainda. Então vamos continuar. Então vocês já entenderam. Jesus morreu, pegou o ex-ladrão, desceu com ele no seio de Abraão, deixou ele lá. Vamos ver o que o Senhor Jesus fez agora. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 19. Falando de Jesus, né? Aqui vamos ver o 18 para você entender. Porque também Cristo Jesus padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então, o Senhor Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, aqueles que não aproveitaram a longanimidade, a benignidade de Deus. Então Jesus foi lá pregar para eles. Tem versões que diz apregoar, entendeu? Apregoou juízo. Ele não pregou, pregoou juízo. Mas o fato é, o Senhor Jesus desceu, o Senhor Jesus morreu, desceu, levou o ex-ladrão agora convertido, deixou no seio de Abraão, atravessou o abismo, foi e pregou aos espíritos em prisão. O que ele pregou não é da nossa conta, a Bíblia não revela. Ele foi lá e pregou. Agora eu quero te dizer alguma coisa. Eu já vi muita gente dizer que tinha festa nos 3 dias que Jesus estava morto. O diabo estava fazendo festa no inferno. Estava não, irmão. O diabo estava desesperado. Os anjos caídos, os demônios estavam desesperados. A morte, o inferno, estava desesperado.
porque Jesus tinha cumprido o que o Pai esperava. Jesus tinha feito a missão para a qual ele veio. Ele havia vencido, cumprido. Entendeu isso, irmão? E agora Jesus desce, agora sem o limite do corpo, ele desce, atravessa o abismo, irmão, entra no inferno. O Senhor Jesus, assim de demônio no inferno, o anjo da morte, o anjo do inferno, o anjo morte, o anjo do inferno. Aqueles anjos caem tudo lá, e o Senhor Jesus entrando. E eles tinham que se arredar e curvar, abaixar a cabeça assim, ó, e afastar. Jesus entrando. E Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus foi lá e falou algo com eles que a gente não sabe o que é. Então vamos continuar. Glória a Deus. Então Jesus morreu, desceu com o ex-ladrão, deixou no seio de Abraão, atravessou o abismo, pregou aos espíritos em prisão e agora diz o seguinte a Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. João, na ilha de Patmos, contando o que ele viu. E eu, João, quando ouvi, caí aos seus pés como morto. A força saiu do corpo de João, ele quando viu Jesus. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto. Mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Algumas pessoas, alguns estudiosos da Bíblia, acreditam que quando Jesus foi ao inferno e pregou aos espíritos em prisão, ele tomou a chave da mão da morte e a chave da mão do inferno. Mas aqui não fala se foi quando ele foi lá que ele tomou. Mas fato é que ele tomou, porque ele disse. Ele deu ênfase nisso. Ele quis dizer que agora, depois que ele havia cumprido o que o Pai havia requerido dele, ele agora disse, eu sou o que foi morto e reviveu. Mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então o Senhor Jesus disse isso. Então, algumas pessoas creem que foi ali. Eu vou mostrar mais na frente um outro versículo, aonde pode ter sido ali que Jesus pegou essas chaves. Amém? Vamos continuar a leitura. Então, existem dois anjos, um anjo chamado morte, um anjo chamado inferno, os dois. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, eu tenho a chave da morte e eu tenho a chave do inferno. Então vamos ver aqui. Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Olha o que diz. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Quem andava no cavalo amarelo é alguém que tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. Não é o local, é o anjo, o inferno. Por quê? Olha a sequência. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra. Símbolo não mata ninguém, irmão. A morte é um símbolo. O inferno é um símbolo. Não é não, irmão. São dois anjos. Está escrito aqui. E eis um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, montado no cavalo, tinha o nome Morte. E o inferno o seguia.
E foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com mortandade e com as feras da terra. Então os dois. Mas eu ainda vou mostrar mais um versículo para que não reste dúvida. Apocalipse capítulo 20, versículo 13 e 14. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, os dois, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então a morte foi lançada no lago de fogo. Por que eu estou rindo? Porque a segunda morte, a morte conheceu a morte. Amém. Entendeu? E a morte e o inferno foram lançados, o anjo morte e o anjo inferno foram lançados no lago de fogo. Ninguém lança símbolo, irmão. Eles não vão pegar um símbolo, um pedaço de terra e jogar no lago de fogo. Então, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Amém? Então, quando Jesus diz, e tenham as chaves da morte e do inferno, porque ele tomou essas duas chaves. Nós vamos ver isso aqui na frente. Amém? Agora, continuando a leitura. Então, olha só, ficou bem claro, o Senhor Jesus morreu, pegou o ex-ladrão, desceu ao seio de Abraão, deixou ele lá, que agora era um servo de Deus, um crente, atravessou o abismo, pregou aos espíritos em prisão, pode ter ali pego a chave da morte e a chave do inferno, voltou para o seio de Abraão e vamos ver o que diz aqui, o que ele fez. Efésios, capítulo 4, versículo 8. Por isso, subindo ao alto, Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Então ele subiu, mas antes desceu às partes mais baixas. Ele não falou com o ex-ladrão que ia levar ele hoje? Levou. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Então o Senhor Jesus pegou o cativeiro e subiu. Irmãos, quando o Senhor Jesus atravessou o abismo e pregou aos espíritos em prisão, isso demorou. Por quê? De todo mundo que tinha na terra, só 8 pessoas foram salvas que entraram na arca. O resto do povo, tudo morreu. Então Jesus atravessou o abismo e pregou aos espíritos em prisão. Tinha que falar com cada um deles, apregoar juízo. Não sei como foi, Deus sabe. Então, ele foi lá, falou com eles, isso demorou, e ele voltou e pegou o cativeiro. O cativeiro era todo mundo que estava no seio de Abraão e levou junto com ele. Aí ele começa a subida dele. Quando ele começa a subida dele, o que ele faz? Vamos ver agora.